Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa analisando a situação na Argentina com um texto do Roberto Rachevsky, Milei e as mudanças na Argentina. Todo mundo está vendo os números do Milei, impressionantes, as ações que ele tem feito de enfrentamento ao cenário complicado da economia argentina, o legado do peronismo e principalmente do kirchnerismo, legado deixado por Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, e ele vem se chamando a atenção por conta disso, principalmente, é claro, nos meios liberais e libertários. O que o Rachevsky quer destacar no artigo dele é que Milei não surgiu do nada. E os méritos dele são dele, evidentemente, do seu governo, da sua formação pessoal, mas, embora a gente tenha sempre que aguardar para ver o que vai acontecer, se a população argentina terá paciência para os efeitos momentâneos desse conserto do país, porque você não conserta uma desgraça de tantos anos e de tanta intensidade de uma hora para outra sem alguns atropelos, sem algumas dificuldades nesse processo de conserto. Mas o que o Rachevsky quer destacar é que o Milei não surgiu do nada. Os méritos dele também são méritos das instituições de divulgação do liberalismo, do libertarianismo, dos intelectuais liberais e ativistas liberais que trabalharam pelas ideias da liberdade na Argentina durante décadas. E chamaram a atenção da figura Javier Milei pela Escola Austríaca de Economia. Para a Escola Austríaca de Economia. Então, daí vem o personagem Milei. Então, esse é o enfoque do texto do Rachevsky. Agora vamos para as infelicidades brasileiras no texto do Gabriel Wilhans. Não há nexo de causalidade entre trama golpista e o 8 de janeiro, parte 1. Esse é um artigo dividido em 2 partes que vai abordar exatamente essas investigações que vêm sendo conduzidas no âmbito das esferas mais altas do Judiciário, da Polícia Federal, sobre uma suposta trama de golpe de Estado que estava sendo planejada em 2022 por militares entusiastas de uma visão antipetista que queriam impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né, a ser feita em 2023 e que estariam planejando, portanto, impedir que um novo governo fosse efetivado, que houvesse uma transição de poder. Muito bem. Em 8 de janeiro de 2023, nós tivemos, na prática, atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília, que a narrativa oficialesca da grande imprensa, de muitos setores da grande imprensa e do STF, dá conta de que foi uma tentativa de golpe de Estado. E aí hoje se tenta, muitas vezes, retoricamente, associar essa ocorrência de 8 de janeiro aos fatos desvelados que teriam acontecido em 2022. O esforço do Wilhans é para descredibilizar esta narrativa que se constrói, movida naturalmente por interesses menos felizes, que não os interesses da sociedade brasileira. Ele tenta demonstrar a fragilidade dessa narrativa. Essa é a primeira parte do texto. Na sequência, nós temos um artigo mais conceitual do professor Ricardo Vélez Rodrigues. Liberalismo, conceitos básicos. Estado, legitimidade, revoluções e democracia. Ele traça uma série de discussões sobre as formas de legitimação do poder de acordo com a sociologia weberiana, poder carismático, poder racional, poder patrimonialista, né, que é a realidade que embasa a nossa cultura política brasileira de muitas maneiras, e também uma discussão entre a oposição, sobre a oposição entre o sistema representativo liberal, que os liberais defendem como agenda teórica desde pelo menos o século XIX, mas a gente poderia recuar até Locke, com a sua formulação do Estado liberal, versus o democratismo russoniano, né, que é contrário ao sistema representativo e às suas consequências revolucionárias. Voltamos ao Brasil com o texto do nosso querido amigo Antônio Claret Júnior, que já foi vice-presidente do nosso Instituto Liberal, carta aberta ao ministro Dias Toffoli. Ele vai dizer: dirijo-me a Vossa Excelência com o propósito de refletir sobre sua recente fala no Supremo Tribunal Federal
em que o exercício da liberdade de expressão foi associado repetidas vezes a atos de agressão física. Como defensor dos princípios liberais, considero essencial distinguir o conceito de liberdade de expressão e seus limites, bem como a necessidade de separar expressões legítimas de atos que ultrapassam os limites éticos e legais da convivência democrática. Nós temos consequências gravíssimas se nós começarmos a achar, como Toffoli discursou naquele voto absurdo, aquele discurso absurdo dele no Supremo Tribunal Federal, coisa de analfabeto funcional, com todo respeito, né? Mas sem também, né? É uma coisa de louco que ele disse ali, não tem como você encaixar na cabeça que aquilo ali faça algum sentido. Ele dizendo que se a liberdade de expressão fosse absoluta, nós teríamos que reconhecer a legitimidade de um marido espancar a mulher, por exemplo. Isso é perigoso, esse raciocínio, entre aspas, porque não é um raciocínio, isso é perigoso nos dois sentidos. Primeiro, que você minimiza, se você partir do princípio de que é uma expressão, e que isso legitimaria aquela ação, você minimiza o problema da violência da agressão física como se fosse a mesma coisa que você dizer uma palavra. Você está colocando tudo no mesmo balaio. E por outro lado, se você considerar as coisas com a mesma gravidade e considerá-las graves, problemáticas e passíveis de punição penal, você ameaça a expressão, comparando-a a um ato de violência. Então, é um negócio, uma excrescência que o Dias Toffoli falou, né? E segundo a nossa Constituição, deveriam estar ali pessoas de notório saber. Pois é, complicado, não é mesmo, pessoal? Mas enfim. Sobre outra figura que já esteve no STF, hoje está no Ministério da Justiça, é o meu artigo, de minha autoria, publicado originalmente na Revista Oeste e replicado no Instituto Liberal. O histórico de autoritarismo do ministro da Justiça. Eu me refiro naturalmente a Ricardo Lewandowski, que amputou a Constituição brasileira durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016, para que ela mantivesse direitos políticos, e também durante as manifestações de rua que pediam o impeachment, protestavam contra o PT, contra o governo petista, foram colocados alguns bonecos infláveis, em destaque um boneco do Lewandowski, que veio um processo do STF contra aquilo, dizendo que aquilo era uma agressão à honra dos ministros, etc. e tal. Então, assim, é uma figura que já tem um passado de desprezo pela liberdade de expressão do povo e que hoje defende restrições à imunidade parlamentar por discursos feitos da tribuna. Não é por acaso. Na sequência, nós temos também do Gabriel Wilhans, não há nexo de causalidade entre trama golpista e o 8 de janeiro, parte 2. É a segunda parte do artigo que nós já comentamos. E na liderança do IL Flash de hoje, também do Gabriel Wilhans, a desonestidade intelectual dos censores. E o assunto é novamente o absurdo de Dias Toffoli. Dessa forma, diz o Gabriel Wilhans, com esse tipo de argumento, a censura vem sendo viabilizada no Brasil. Tentam convencer a população de que nós, que ainda arriscamos nosso pescoço em defender a livre expressão de ideias e opinião, estamos interessados em legalizar a violência policial, o tráfico de drogas, a pedofilia, a violência doméstica, etc. Não há limites para onde estão dispostos a chegar, ou que cartas se propõem a empunhar em seu jogo sujo. Mas sigamos confiantes, pois a história reserva um local especial para essa turma. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.